O escritor de Pouso Alegre, Ayrton Chips, lança um novo livro, com o título Cachorradas da Minha Vida. A quarta obra do escritor conta histórias emocionantes entre o ser humano e cachorros. Esse romance divertido e bem-humorado já está à disposição do leitor, especialmente daqueles que amam pets. O livro pode ser encontrado no site da editora Dialética, responsável pela produção do livro. Para sabermos mais sobre a obra, nós vamos conversar com o autor Ayrton Chips. Ayrton, gostaria que você contasse aos nossos ouvintes sobre quais histórias e que tipos de relatos poderão ser encontrados no seu novo livro. Bom dia. Bom dia, Valnei. Trata-se de um livro onde mistura um pouco de ficção com bastante biografia. Posso garantir a você, Valnei, aos leitores, que ficou um livro muito gostoso de se ler, especialmente para aquelas pessoas que defendem a causa animal, porque são histórias reais, né, que nós, eu, minha família, vivemos ao longo desses anos, animais com os quais nós convivemos e alguns dos quais tivemos que despedir, né, nos despedir. Enfim, um livro muito gostoso de se ler, Valnei. Ayrton, você disse que trata do relacionamento entre os bichos e os seres humanos na sua obra. Mais especificamente, Ayrton, qual conteúdo os leitores vão poder encontrar na sua obra? É justamente a convivência harmoniosa, o respeito com esses animais, as atitudes que nós tivemos e nós temos que tomar, né, com relação a eles, e especificamente no nosso caso, eu que durante muito tempo não tive a oportunidade de ter um cão, desde o primeiro, lá da infância, né, que acabou ficando para trás, quando a gente se mudou para a cidade, eu não tive a oportunidade de ter um cão, e 30 anos depois pude ter alguns, né, e aí é o começo da história, quando eu morava num sítio. E depois de um outro hiato, eu passei a morar numa fazenda no município de Santa Rita do Sapucaí, e a minha esposa era apaixonada, é apaixonada. Inclusive, nesse exato momento, estou aguardando aqui o passeador de cachorro, né, um adestrador, que vai nos ajudar aqui a educar um pouquinho o último cão que a gente adotou. E lá em Santa Rita, então, nós adotávamos muitos cães, tivemos muitos cães, até porque as pessoas sabiam, né, do nosso carinho pelos bichos e faziam questão de abandoná-los justamente na entrada da fazenda. Tem uma passagem, inclusive, de um dos personagens dessa história, desse livro, que acontece muito curiosa, muito interessante, que é o cachorro, o malhadinho e o saco do dono, né? Um animal que foi deixado pelo dono na beira da estrada e ele se recusou, ele não quis a nossa guarida, a nossa acolhida, porque ele ficou vigiando o saco do dono. E ele só deixou esse saco, vejam só, depois que ele tomou uma chuva, e a chuva lavou, né, o cheiro do saco do dono, saco de estopa, né? E só depois, então, o cachorrinho continuou a sua jornada e se recusou a ele morar na fazenda. Enfim, a maneira com que nós tratamos os animais, a maneira com que nós convivemos com eles, essa é a lição que fica no livro. Ayrton, e quais são as características do seu livro? São quantas páginas, quantos capítulos, tem fotografias? Eu tenho conversado muito, né, com editores, com alguns escritores, especialmente meu amigo professor e escritor também, Hilário Coutinho, e nós chegamos à conclusão que o leitor, são muito poucos os leitores, né? Isso Brasil afora, pelo menos. E quanto maior o livro, menos leitor a gente vai encontrar. Tanto que o meu livro primeiro, e aí eu passei a reduzir um pouco, meu primeiro livro tem 469 páginas, o segundo tem 436 páginas, e esse ficou um pouquinho menor, são 250 páginas, e sim, tenho cerca de 20 fotografias, inclusive da capa, né, uma cadela que nós adotamos toda quebrada na rua, depois de ter sido atropelada, e levamos para a nossa casa e ela viveu ali enquanto pôde. Enfim,
muitas fotografias, um livro de 250 páginas também. Houve algum motivo específico, Ayrton, para você decidir escrever esta obra? É justamente falar um pouco dessa transformação, dessa evolução que aconteceu, né? Tanto da parte do homem quanto da parte do animal. Sim, porque o animal também evoluiu muito. Os cães, 50 anos atrás, com os quais eu convivi ainda lá na roça, né? Eles eram diferentes, tinham um outro comportamento diferente e, claro, um outro tratamento completamente diferente. E isso mudou demais, né? No último meio século. Tanto o homem quanto o animal evoluíram. Graças a Deus, ainda bem, para ambos, né? Então, esse é o motivo de também, né, de escrever um livro com esse tema, falando dos bichos e do relacionamento que tem sido cada vez mais saudável, mais respeitoso entre o homem e o animal. Ayrton, você comentou que houve uma evolução no comportamento dos cachorros. Há 50 anos atrás era um tipo de comportamento, hoje eles agem de uma forma diferente. Que mudança foi essa? Eles eram muito mais arredios, né? Muito mais violentos, talvez pelo fato de que eram, vejam só, muito mais maltratados, né? Os animais, os cães, especialmente com os quais, o que envolve, né, o livro, são quase que só cães, né? Eles recebiam um tratamento, eu diria, muito rústico, muito primitivo, né? Os cães serviam unicamente para cuidar da casa, né? No entorno da casa, nem dentro de casa eles entravam. Eles comiam restos, né? Que sobravam dos seus donos, e talvez exatamente por isso eles eram tão arredios, tão ariscos e muitas vezes violentos, né? E com o passar do tempo, essa aproximação, o respeito que as pessoas passaram a dedicar aos animais, eles foram se tornando mais dóceis, mais mansos e muito mais amigos. Ayrton, você comentou que nos últimos 50 anos o comportamento dos bichos evoluiu. Pela sua sensibilidade de escritor, já que você trata neste livro sobre o relacionamento entre bichos e ser humano, na sua opinião, na sua forma de entender, os seres humanos também evoluíram no mesmo grau dos cachorros? Olha, é claro que não dá para dizer um número aí, né? Quem evoluiu mais, quem evoluiu menos. E principalmente a quantidade de pessoas que evoluíram com relação aos animais e vice-versa. Mas eu acredito sim que o homem espiritualmente tem evoluído muito e os cães, no seu comportamento, né? Presencial, físico ali também sofreu uma grande mudança. É difícil, a gente tem que pensar um pouco mais, dedicar um pouco mais de tempo, de atenção aos animais, e talvez se a gente fizer isso, a gente vai descobrir que os animais sempre estiveram à frente do homem. Isso é possível. Ayrton, quem quiser comprar o seu livro, como deve fazer? Então, o leitor interessado, ele vai encontrar no site da Editora Dialética, é o segundo livro que eu faço com a Editora Dialética, e ela não tem o livro impresso. Ela vai imprimir o livro a partir do momento que o leitor o adquirir, e aí leva alguns dias para chegar. Na editora, o livro está custando R$ 69,90. Eu, como autor, né, eu adquiri alguns exemplares justamente para esse período de divulgação, com desconto, e nesse período de lançamento, né, o livro vai custar R$ 64,90. Ayrton, nós agradecemos a sua entrevista aqui para a Rede Arquidiocesana de Rádio sobre o lançamento do seu livro Cachorradas da Minha Vida. Eu que agradeço a você, Valmir, e toda a equipe de jornalismo da Rádio Difusora, de onde só tem boas lembranças. Um abraço a você e a todos os ouvintes. Além de encontrarem a obra no site da Editora Dialética, os interessados também podem encomendá-la pelo WhatsApp 99802-3113. O DDD é o 35.